Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 859. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da terça-feira, 27 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, bastante tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas, trazendo reflexões e análises sobre essa conjuntura. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Como vai você? Como está a sua saúde, Daniel? Tudo bem hoje? Tudo bem, tudo tranquilo. Que bom, cara. Eu fico feliz de saber, Daniel Souza, folgo em saber que está tudo bem por aí. Deixo aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a você e também ao pessoal que nos acompanha aqui nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast, e deixo aqui também as boas-vindas e o agradecimento pro pessoal do podcast que está junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo 859. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Há alguns dias, Daniel, começaram alguns rumores que parecem estar se confirmando de que a Rússia está se preparando de fato para uma nova ofensiva, talvez uma grande ofensiva no verão europeu. O verão europeu começa ali em meados de junho, né? Ou seja, daqui a pouco menos de um mês, e há essa expectativa, essa perspectiva de que esse período seja exatamente um período de avanço, ou de uma tentativa de avanços russos pelo território ucraniano. Até agora, Daniel, a gente já teve a Crimeia, que foi anexada pela Rússia lá em 2014, e a Rússia fez importantíssimos avanços em Luhansk, Donetsk está praticamente toda sob domínio russo, Zaporíjia e Kherson. Agora, Daniel, aparentemente, a perspectiva da Rússia é buscar um avanço para a região de Sumy. Sumy fica no nordeste da Ucrânia. Tá? Então, é uma região fronteiriça, e a Rússia estaria tentando avançar ali pela região de Sumy, Daniel, porque é exatamente a região que faz fronteira com a região de Kursk. Kursk é a região na Rússia que a Ucrânia tomou recentemente, já foi expulsa lá de Kursk, mas a Rússia estaria tentando criar ali um bolsão de segurança, uma zona ali para distanciar qualquer força ucraniana do seu território, então estaria avançando na região de Kursk. As tropas russas hoje, Daniel, anunciaram que conseguiram avançar sobre 4 vilarejos da região de Sumy, as cidades Novenk, Basivka, Veselivna e Kuravska. Né? São as 4 cidades que foram, os 4 vilarejos que foram tomados exatamente na região de Sumy. E aparentemente a Rússia vai avançar mais, está se preparando para avançar mais na região de Sumy. A gente depreende isso a partir do momento em que imagens de satélite mostram uma concentração razoável, grande, para dizer o mínimo, de forças russas exatamente naquela região. Alguns dados, Daniel, falam em até 50 mil soldados russos próximos àquela região. Isso pode significar várias coisas, né? Pode significar que é isso mesmo, que a Rússia vai avançar sobre a região de Sumy, ou pode significar também que a Rússia está juntando militares ali naquela região para dar a impressão que vai avançar sobre a região de Sumy e acabar levando, portanto, a Ucrânia a diversificar, né, a espalhar suas forças de defesa e acabar atacando outra região. Isso é um problemaço de um país como a Ucrânia, que está tentando se defender de um adversário, né, de um inimigo muito maior. Para você conseguir defender a região de Sumy, naturalmente você vai ter que tirar soldados, tirar militares que estão em algumas das outras 4 regiões onde há conflitos abertos nesse momento para defender mais aquela região. Naturalmente, Daniel, a gente tem com isso o governo ucraniano cobrando ainda mais ajuda, particularmente dos Estados Unidos. O Zelensky falando que, olha, o Putin vai tentar abrir novas frentes de batalha, a Ucrânia precisa de mais ajuda. E a declaração de Donald Trump de hoje, lembrando que ontem eu cheguei a falar sobre isso, né? O Trump chegou a dizer que Putin está completamente louco. E hoje, Donald Trump disse, ele falou sobre isso lá na Truth Social, né, a rede social dele,
Putin está brincando com fogo. Abro aspas. Se não fosse por mim... O Trump gosta de falar sobre si mesmo, tá, Daniel? Gosto bastante. Se ele tem oportunidade, ele fala um pouquinho dele mesmo. Então, disse ele, abro aspas, se não fosse por mim, muitas coisas, aqui letras em caixa alta, realmente ruins, caixa baixa de novo, já teriam acontecido na Rússia. Então, Daniel, ele está dizendo ali que, olha, o Putin está brincando com fogo porque daqui a pouco eu vou ficar chateado e a coisa pode sair do controle. Lembrando que na semana passada, né, o Trump e o Putin conversaram por cerca de 2 horas, a gente falou sobre isso aqui, e a Rússia se mostrou disposta a trabalhar no memorando sobre paz futura. Que negócio que não quer dizer nada, né? É o tal do vamos marcar, vamos se ver, vamos ver aí se a gente consegue no futuro se ver para combinar alguma coisa. Mas o Trump, portanto, Daniel, ele está constatando, algo que a gente já constatou há muito tempo aqui, que o Putin está o tempo todo ganhando tempo. Aposto com você, Daniel, daqui a pouco o Putin vai falar assim, não, Trump, não, pode deixar, não vou avançar, a gente vai conversar. E o Putin vai continuar fazendo o que vem fazendo da mesma maneira, mas é importante, Daniel, que para os próximos bate-papos, muito provavelmente essa região de Sumy, se você quiser saber como escreve S-U-M-Y, né, vai começar a aparecer bem mais no noticiário, porque aparentemente uma nova ofensiva russa pode se concentrar naquela região, o que tende a esgarçar ainda mais a capacidade ucraniana de se defender nas outras regiões onde já há presença de tropas russas, Daniel. O Vladimir Putin está numa situação muito confortável, né, Tanguy? Desde que Donald Trump se tornou presidente, abriu-se uma janela de oportunidade para ele. Afinal, você tem ali uma situação onde os Estados Unidos sinalizam que não vão oferecer o apoio militar que ofereceram durante o governo Biden e, consequentemente, ele pode avançar com maior tranquilidade sobre o território ucraniano. Os europeus, né, a gente até falou sobre isso aqui no Petit Jornal ontem, liberando a utilização de armamento contra o território russo, é quase uma tentativa de, olha, vamos fazer o que dá, etc., vamos tentar ajudar os ucranianos da forma que for possível. Esse avanço russo parece um perigo muito grave sobre a segurança da Europa Ocidental, do território da União Europeia, então vamos tentar ajudar os ucranianos da maneira que a gente consegue, mas sem os Estados Unidos é muito improvável, e o primeiro reflexo americano então vou sair das negociações, né? Porque afinal isso está começando a desgastar a imagem do Trump como pacificador, ele que tentou vender essa imagem durante a corrida eleitoral de maneira muito clara, e é aquela velha máxima do Trump. O Trump só quer saber de negócios, né? Acaba com essa guerra, vamos fazer negócios com a Rússia, negócios com a Ucrânia, negócios com os países do Golfo Pérsico, onde tem negócios, me interessa, onde tem negócios, eu quero realmente levar adiante, vou jantar com o pessoal das criptomoedas, vou fazer propaganda da Tesla na Casa Branca, vou fazer evento de golfe em Mar-a-Lago com empresas que têm com patrocínio de empresas que têm interesses com o governo americano, e é isso, negócios acima de tudo, esse é o grande objetivo. E ainda falando sobre Trump, num certo sentido, Tanguy, no dia de hoje, o Canadá usou a sua arma secreta contra as pretensões trumpistas de tornar o Canadá o 51º estado americano, e a arma secreta chama-se Charles III, né? O rei Charles III, que também é rei do Canadá, isso é algo que às vezes a gente esquece, é o chefe de Estado do Canadá, acabou sendo o primeiro monarca britânico em quase 70 anos a presidir a abertura do parlamento canadense. Aliás, ele pode fazer isso, se quisesse, poderia fazer isso todos os anos, da mesma maneira como o imperador Dom Pedro II no Brasil, na época da monarquia, abria lá a sessão do parlamento brasileiro, o Charles pode abrir a sessão do parlamento canadense. É claro que ele não citou o Trump, é claro que ele não citou ali as ilações que têm sido feitas pelo Trump em diferentes momentos, ou uma pretensão do Trump de tornar o Canadá parte dos Estados Unidos, mas a presença dele ali tem um objetivo claro, né? No ano que o Trump se torna presidente, isso não é coincidência. É dizer, Trump, tudo bem? Então, eu queria lembrar a você, talvez você tenha esquecido, que eu sou o chefe de Estado do Canadá, né? Quando você ameaça a soberania do Canadá, num certo sentido você está querendo contratar uma confusão com o Reino Unido, e eu sei que a família real britânica você gosta, né, Trump?
a família real britânica, porra, te cativa, te seduz, você gosta dessas coisas. Então, Trump, eu queria lembrar a você e aos seus amigos, que o Canadá faz parte aqui desse condomínio do qual eu sou o mandatário, do qual eu tenho a coroa. Ele, inclusive, no seu discurso, acabou fazendo referência ao amor que ele tem pelo Canadá, ao número de vezes, que ele já teve mais de 20 vezes no Canadá, etc. E sim, o Canadá acaba sendo super importante dentro da geopolítica britânica. Vale a pena lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve ali uma possibilidade real de invasão do Reino Unido por parte das forças nazistas, o plano já estava estruturado e era transferir o governo britânico para o Canadá, né? O Canadá acabaria sendo ali justamente a continuidade da soberania britânica dentro de uma lógica de resistência ao exército nazista. É um movimento que me chamou demais a atenção, Tanguy, porque acaba sendo uma forma muito forte, mas ao mesmo tempo sem verbalizar, sem a necessidade de qualquer tipo de confronto, de olha, existe aqui uma situação, não é um acaso, não estamos aqui brincando, o Canadá tem uma soberania, tem uma vinculação ao Reino Unido, tem um chefe de Estado, que é o monarca Charles III, e Donald Trump, pô, para com isso, né? Vamos parar com isso, porque sabemos que você não vai levar isso adiante, mas tá ficando chato, tá ficando cansativo, muda a página, muda o discurso. Lembrando que também que o novo velho primeiro-ministro canadense acabou conseguindo a sua vitória justamente através de uma retórica bem anti-Trump, né? Bem nacionalista do Canadá, e isso acaba sendo também algo que chama atenção e acalmou o coração dos canadenses ver o seu monarca de volta ao solo do Canadá. Lembrando que o Canadá também, assim como a Austrália, como a Nova Zelândia, como outros países, acaba tendo aí Charles III como seu chefe de Estado. Charles, Tanguy, é a arma secreta do Canadá e eles acabaram acionando ela no dia de hoje. Pô, Daniel, você falou todo compenetrado, você falou de maneira séria e tal. Eu não consigo levar muito a sério, não, cara. Pô, me parece um negócio super tribal, né, cara? O rei. Tipo, eu me sinto vendo uma série, né? Eu me sinto vendo Game of Thrones, assim. O rei foi visitar lá a província. Ele já não manda mais nada, mas ele tá lá e esse foi o recado que foi dado pra maior potência militar e econômica do mundo. A visita de um senhorzinho, né, que foi lá. Mas entendo, assim, Símbolos respeito. importam. Símbolos resultam em Claro. política, Tanguy, e claro que a presença de um monarca britânico com todos os senões, com toda a fragilidade que a monarquia britânica tem em comparação ao que já teve no passado, acaba sendo trazendo algum simbolismo, algum peso dentro de um contexto onde o Canadá está muito incomodado com essa retórica trumpista em relação ao país. Agora, se você quiser acessar a internet dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Austrália, Nova Zelândia, onde quer que o rei governe ou não governe, tudo isso você pode fazer com a NordVPN, que são os nossos Isso sem sair da parceiros. sua casa, hein, Tanguy? Sem sair da sua casa, o que é melhor, né? Da sua residência, do seu celular, do seu computador, você consegue acessar mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. O que é uma vantagem se você quer, por exemplo, assistir séries, se você quer acessar determinados sites que são destinados apenas a quem está geograficamente localizado naquele lugar. Se você quer, por exemplo, reservar passagens aéreas, hotéis, tudo isso com preço extremamente justo e ainda garantir uma camada adicional, aliás, uma não, várias camadas adicionais de segurança para os seus dados, para os seus dispositivos, contra as maldades que tem aí pela internet. Tudo isso a NordVPN te oferece. Aliás, como ouvinte do Petit Jornal, você tem algumas vantagens. Você consegue até 4 meses adicionais no seu plano. Caso você entre no plano de 2 anos, você ainda consegue 30 dias para testar. Você assina lá e vê se gostou. Pô, se em 30 dias não gostou, não tem problema. Você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tudo isso para ter esse nível de proteção, além de um super desconto que a NordVPN oferece caso você utilize o link do Petit Jornal que está na descrição desse episódio. Não perde não, garante a proteção para os seus dados, contra inclusive as Big Techs que estão por aí querendo seus dados, contra a China que está querendo seus dados, contra os Estados Unidos, todo mundo está querendo seus dados, você pode se proteger exatamente utilizando a NordVPN com o link que está na descrição desse episódio. Imperdível, gente, Tanguy. Somos usuários da NordVPN e recomendamos demais
os serviços da empresa. Vai lá, clica no link do descritivo. Tenho certeza que você vai gostar demais dos serviços da NordVPN. É facilidade na navegação pela internet, acesso a conteúdos. Você pode fazer pesquisas de compras de maneira realmente diferenciada e proteção de dados. NordVPN, link no descritivo. Daniel Souza, o próximo assunto que eu quero tratar, eu queria falar um pouquinho sobre o Oriente Médio e lembrar que no finalzinho do ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos uma mudança de governo muito importante na Síria, com o fim da gestão do Bashar al-Assad, né? A família Assad estava no poder na Síria desde 1971, né? Então, no ano de 2024, finalmente esse governo caiu a partir da ação do Hayat Tahrir al-Sham, né? Que tem atualmente como presidente interino. É interino porque ainda tem um processo institucional para haver um presidente de fato no pleno exercício do mandato, que é o Ahmed Shara. Né? O Ahmed Shara é um integrante antigo do Hayat Tahrir al-Sham, que a gente sempre lembra, é um grupo que foi criado originalmente como um braço da Al-Qaeda na Síria. E esse novo governo, Daniel, de forma surpreendente, ele deu uma série de sinalizações de que gostaria de dialogar com Israel. Isso ainda no finalzinho do ano passado. É assim que o Shara chegou no poder, ele já começou a falar que, olha, eu gostaria aí de conversar com Israel, não gostaria que Israel fosse meu inimigo, gostaria que houvesse alguma possibilidade de diálogo, o que a gente pode fazer e tudo. De lá para cá, Israel não abriu diálogo diretamente com a Síria, inclusive promoveu alguns ataques contra instalações dentro do território sírio, principalmente quando o governo demonstrava determinados excessos com relação a minorias, né, dentro do território sírio, mas a gente teve uma mudança de perfil nessa relação a partir do momento em que Donald Trump foi para o Golfo e quando ele estava lá na Arábia Saudita, ele concordou em se encontrar exatamente com Ahmed Shara, o presidente interino da Síria. E essa, aparentemente, Daniel, foi uma certa ponte para que Síria e Israel abrissem diálogo. Ou seja, nós temos contatos diretos, inéditos na história, entre Israel e Síria. Ao longo da história, Daniel, Israel teve muitos inimigos, mas poucos deles, talvez nenhum deles, tenha sido inimigo de forma tão constante e de maneira tão normalizada, né? Ao longo do tempo, você pensa em Israel, você pensa que o inimigo dele é a Síria. Né? E nesse momento, portanto, Daniel, há informações de que já teria havido uma série de encontros perto da fronteira, né, do lado israelense da fronteira, entre representantes da Síria e de Israel. Não estamos falando ainda sobre o estabelecimento de relações diplomáticas, né? O Trump chegou a falar isso, que gostaria que isso acontecesse e tudo. Não estão nesse ponto ainda, mas estão num ponto de tentar garantir pelo menos uma situação de segurança, de reduzir ataques. Então, ao longo das últimas poucas semanas, Israel, por exemplo, não fez novos ataques contra a Síria, exatamente porque essas negociações estão acontecendo. Do lado sírio, o governo sírio deteve, por exemplo, líderes da Jihad Islâmica Palestina, que estavam na Síria, como um gesto de boa vontade. Se comprometeu também, o governo também se comprometeu a não representar ameaça contra Israel. Essa, aliás, foi uma promessa feita pela Síria aos Estados Unidos. Pode deixar, eu não vou ser uma ameaça contra Israel. E a gente teve, inclusive, Daniel, um gesto que me pareceu muito curioso. O governo sírio aprovou a devolução dos pertences do espião Eli Cohen. Eli Cohen, Daniel, foi um espião icônico, né, da história de Israel, ali da década de 1960. Tem uma série sobre ele, inclusive, na chamada Netflix. Muito O boa. Espião, exatamente, chamada O Espião, uma ótima série. Ele foi espião israelense na Síria entre 61 e 65, ele foi executado em 65, e os pertences dele estão na Síria, estão sob domínio da Síria, e a Síria disse que já aprovou, na verdade, a devolução desses pertences. Então ele é um ícone, né, do sistema de espionagem israelense. Não dá para saber até onde que isso vai, tá, Daniel? A gente não tem como saber. Os dois países têm uma fronteira muito complicada quando a gente fala sobre as colinas de Golã. Internacionalmente, as colinas de Golã são reconhecidas como parte da Síria. Israel anunciou a anexação das colinas de Golã em 1981, então de fato,
uma situação muito difícil, muito complicada para essa relação bilateral, mas pela primeira vez, Daniel, a gente tem algum tipo de contato entre Israel e a Síria. A Síria, claramente, Daniel, olha, eu estou querendo voltar a me inserir no cenário internacional, tem que falar com Israel? Eu falo com Israel. Beleza, não tem problema, eu converso com Israel. Isso não quer dizer que vai se tornar aliado, me parece, aliás, algo muito distante pensar nisso, de ter uma relação absolutamente estável, mas pelo menos distensionar essas relações e, de quebra, a Síria ainda consegue um bom contato, consegue um bom cartão de visita para falar com os Estados Unidos, que naturalmente vê isso tudo com muito bons olhos, Daniel. Tanguy, nas palestras que o Petit Jornal oferece, nós analisamos as perspectivas econômicas de diferentes partes do mundo e uma região que nós costumamos colocar como não tendo as melhores perspectivas é justamente a Europa. No dia de hoje, a Euronews publicou um relatório produzido pela Ernst Young que faz referência ao ano de 2024. E esse relatório destacou, Tanguy, que o investimento direto estrangeiro, que é investimento produtivo para trazer negócios, para contratar pessoas, para produzir, etc., caiu 5% na União Europeia no ano de 2024, atingindo o menor número desde 2015. O detalhe é que o investimento estrangeiro direto pelo mundo ele aumentou. Na Europa, ele caiu, e não caiu pouca coisa, ele caiu 5% no ano de 2024. Aliás, o relatório também destaca que 37% dos líderes empresariais internacionais adiaram, cancelaram ou reduziram investimentos na Europa, na União Europeia, ao longo do ano de 2024. Nesse ano de 2024 também, apenas 59% das empresas pretendem investir na Europa no ano seguinte, 2025. O relatório foi feito em 2024. No ano anterior, eram 72% das empresas. Os problemas apontados: crescimento econômico muito fraco, consequentemente, você não tem perspectivas de bons negócios, de novos negócios, energia cara e tensões geopolíticas. Exatamente aqueles pontos que a gente costuma explorar no Petit Jornal. Quer dizer, a Europa não apresenta boas oportunidades de crescimento econômico, você tem ali um continente que os preços são elevados, é claro que a energia é um ótimo exemplo, mas isso pode ser extrapolado para moradias, pode ser extrapolado para uma série de situações que encarecem muito a produção na Europa. E para piorar, você ainda tem a questão geopolítica. Quer dizer, nós temos uma Europa que, do ponto de vista geográfico, está numa situação muito delicada, né? Tem ali uma guerra no continente europeu, a Ucrânia faz parte da Europa, do leste da Europa, a Rússia, na sua parte ocidental, faz parte da Europa, e você tem ali tensões geopolíticas que acabam atrapalhando bastante o continente europeu. Então, esse é um elemento que a gente gosta de trazer e acaba sendo uma provocação. A Europa tem enorme dificuldade para crescer de maneira mais relevante, é um continente envelhecido, é um continente que tem perdido capacidade inovadora, é um continente que continua sendo muito rico, obviamente, mas aqui a gente não está falando de riqueza, a gente está falando de perspectiva de crescimento e de oportunidades de novos negócios. E quando você tem uma taxa de investimento em queda, Tanguy, no momento 2, isso significa ainda menos crescimento, porque o investimento é fundamental, particularmente o investimento produtivo, para que você tenha um crescimento econômico, geração de emprego e renda. E a Europa não se mostra nem de perto a melhor alternativa dentro desse ano de 2024, dentro desse ano de 2025. O que já não era muito bom, piorou demais, né? É claro que a gente sabe que o mundo todo foi impactado pela mudança geopolítica, que o mundo todo foi impactado pela inflação, mas a Europa, em particular, acabou se mostrando ainda mais vulnerável dentro desse contexto, se mostrou ainda mais frágil dentro desse contexto. A Europa poderia tentar oxigenar um pouco mais a sua economia com imigração, com novos acordos comerciais, mas isso é um pouco difícil
de ser construído politicamente no continente europeu, e com isso as perspectivas econômicas para a Europa no curto, médio e longo prazo não são exatamente as melhores comparativamente às de outras regiões do planeta. Daniel, como última nota que eu queria fazer aqui, antes de a gente passar para a geleia, eu queria falar sobre a Argentina. A gente está tendo um cenário bastante conturbado na Argentina, ainda falando sobre o falecimento de Diego Armando Maradona, um dos grandes ídolos da história do país, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. A gente teve um processo, Daniel, que foi iniciado esse ano agora, no dia 11 de março de 2025, que apura se houve negligência por parte da equipe médica que cuidava do ex-jogador. Ele faleceu em casa, né? Então ele estava fazendo tratamento em casa, vítima de uma insuficiência cardíaca enquanto se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. E o fato, Daniel, é que 7 profissionais de saúde estão enfrentando acusações no tribunal em um processo que deve se estender por meses, né? A ideia do tribunal é ouvir até 100 testemunhas, então tem muita gente para testemunhar ainda, e caso sejam condenados, os acusados podem pegar penas que variam de 8 a 25 anos de prisão. A gente teve, Daniel, algumas horas depois do falecimento do Maradona, Daniel, os filhos e filhas do Maradona, dizendo que a equipe que deveria cuidar dele, na verdade, o matou, né? Que, na verdade, foi negligente, que isso teria levado, de uma certa maneira, a um homicídio, né? Isso teria sido um homicídio sem intenção de matar, mas ainda assim é causado por negligência. No ano de 2021, uma junta médica foi nomeada para investigar o caso e constatou que a equipe médica do Maradona agiu de forma inadequada, deficiente e imprudente. Essa mesma junta, Daniel, constatou que ele agonizou em casa por 12 horas, sem que tivesse sido levado para o hospital. Não dá para saber, Daniel, se ele teria sobrevivido, se ele tivesse sido levado para o hospital, mas a negligência está exatamente aí. É possível que ele tivesse sobrevivido se fosse levado para o hospital. Então, o que se considera, Daniel, é que isso configura um abandono de saúde do paciente por parte, principalmente, do neurocirurgião e da psiquiatra. E ambos estão sendo julgados exatamente nesse grupo de 7. Ainda tem mais uma pessoa que pode entrar no julgamento posterior. Então, Daniel, isso está mobilizando o país. E como se não bastasse, hoje a gente teve mais uma informação. A juíza que cuidava do caso, que é a senhora Julieta McIntyre, ela foi afastada do cargo, a pedido dela mesmo, porque ela foi denunciada por ser parcial. E por que isso? Porque ela concordou, ela aceitou, ela, na verdade, participou da construção de um documentário que começou a ser filmado dela julgando o caso. E o nome do documentário seria Justiça Divina. Ou seja, Daniel, ela estava começando o julgamento já querendo fazer um documentário de como ela estava fazendo justiça divina em nome de Diego Armando Maradona. Naturalmente, tentando pegar carona na extrema popularidade do Maradona, é de fato um ícone nacional, é um cara extremamente popular. Ele jogou pelo Boca Juniors, né? Mas ele é popular entre todas as torcidas da Argentina e, aparentemente, portanto, ela estava tentando fazer disso um espetáculo, né? De se promover exatamente às custas de um caso sério como esse. E, inclusive, ela teria permitido que o documentário fosse filmado dentro do tribunal, o que não é permitido, né? É proibido. Você não pode ter filmagem dentro do tribunal, a não ser a filmagem que o próprio tribunal faz. Então, um caso bastante complicado, né? Inclusive do ponto de vista emocional para a Argentina, esse caso que está sendo julgado e que deve durar alguns meses ainda. Quando tiver mais perto da conclusão, a gente certamente vai trazer aqui no Petit Jornal. Dito isso, Daniel Souza, para o momento que todo mundo está esperando, Daniel Souza, geleia da Shakira, o que você traz para a gente hoje? Tem que no dia de hoje, na geleia da Shakira, nós vamos para o parlamento do estado da Austrália Ocidental, da Western Australia, onde nós tivemos ali um deputado estadual, o Sr. Kyle McGuinn, estava fazendo um discurso, se despedindo ali, ele estava encerrando o seu mandato, e aí ele discursou por quase 1 hora ali no púlpito do parlamento da Austrália Ocidental. E no momento de encerrar a sua fala, ele resolveu seguir uma tradição local.
Não teve dúvida, pegou o sapato, tirou do pé, pegou uma cerveja, abriu, despejou no sapato e bebeu. Explicando, inclusive, que essa era uma tradição local. A presidente da Câmara dos Deputados local, um pouco em choque, um pouco atônita, virou para ele e falou: não, o senhor deputado encerrou, né? Encerrou a sua fala com medo daquilo virar uma bebedeira e você ter uma perda ali do controle do que estava acontecendo. Mas é uma cena curiosíssima, ele é um jovem, né? Ele faz parte do Western Australia Labour Party, quer dizer, ele faz parte ali justamente do Partido Trabalhista da Austrália Ocidental. E não teve dúvida, Tanguy, ele se defendeu dizendo isso é uma tradição local. Quando queremos celebrar, a gente bebe no sapato. Então você aí que está em casa, está nos ouvindo, que tal agora beber uma cerveja em pleno sapato? Acho que é uma boa ideia. Ou não, vai saber. Mas o McGreen achou ali que era uma boa ideia e acabou encerrando a sua participação no Parlamento Estadual da Austrália Ocidental através de um brinde com cerveja no sapato. Há tradições melhores que outras, né? Vamos combinar aqui, né? Tem gente que dá um golinho pro santo. Porra, olha que coisa, dá um golinho pro santo, né? E segue a vida. Agora, beber no sapato, Daniel, pô, sei lá, hein? Não me pareceu muito tentador, não. Que tem que respeitar as tradições locais. Respeito total. Mas daí a reproduzir não dá, né, Daniel Souza? Complicado. Só registrando que a tradição se chama Shoei, tá? É S-H-O-E-Y. Quem quiser aí, tem uma belíssima tradição para seguir a partir de agora, ou para formatar a partir de agora. Para formatar? Como assim? Para formatar, para trazer para a sua vida, para inserir na sua vida, para agregar a sua vida. Enfim, tem que... São 10 horas da noite. O Shui, hein, Daniel? Vou cobrar de você fazer o Shui. Pode cobrar, aí. Farei com o prazer, que é isso. Porra, pode filmar, Daniel Souza? Botar isso no Petit Jornal? Maravilha. Tá feito podemos aqui o comprometimento, já estou esperando. Pode ser semana que vem, Daniel? A gente filma? Pode. Tem um sapato novinho, que eu ainda não usei, que eu vou utilizar para isso. Não. A bota lá do Safari, Daniel, a bota que você usou no Safari lá, que, foi ver gorila, é essa bota que tem que ser aí. Daniel Souza, falamos aí sobre a Austrália, né? Tem curso sobre a Austrália no Petit Curso, Daniel Souza? Tem curso sobre a Austrália. Tem curso sobre a Austrália. Se você quiser saber mais sobre a Austrália, acessa lá petitcurso.com.br, tem sobre o Canadá também. Então, isso é a tradição do Petit Curso, né, Daniel Souza? Então, a gente tem curso sobre muitos países por lá. Então, quando bater aquela dúvida, aquela vontade de saber mais sobre um país ou outro, sobre um determinado fenômeno internacional, questões econômicas, questões de segurança, questões religiosas, Oriente Médio, determinados cenários, coisas que estão acontecendo agora, né, Daniel? Sim, que teve lá aquela do Assad, por exemplo, a gente deu um curso lá no Petit Cursos sobre a Síria. Quando Israel atacou o Líbano recentemente, demos um curso sobre o Líbano, sobre o Hezbollah e tal. Tudo isso lá no Petit Curso. Acessa lá, petitcursos.com.br. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui sempre o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere se tornar. No descritivo desse episódio, temos aí algumas alternativas. Tem a chave Pix, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Também tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.